Menas vinha tendo o mesmo sonho estranho ultimamente, um sonho em que ele colocava os pés em uma terra estranha onde o Japão e a rainha da Inglaterra não existiam, um sonho que parecia ser muito estranho para ser realidade. Ele também sonhava com livros, TV, internet e, o mais importante, jogos. Havia um jogo em particular do qual ele estava realmente viciado, o Resistência Noah, popularmente conhecido como Resista Noah. A protagonista principal, Alexa, é o comandante de um exército revolucionário. É uma história bastante convencional em que alguém precisa derrotar o Senhor dos Demônios, mas a dificuldade era tão grande que era considerado um jogo Dark Souls, mesmo que não houvesse elementos de Dark Souls nele. Alexa de repente grita que eles irão entregar um julgamento sagrado. Menas sorri carinhosamente. Isso é exatamente o que Alexa diria. Espere um segundo. Menas percebe e vê Alexa com um exército atrás dela. O pequeno dado em sua cabeça começa a girar, e ele percebe que essa situação e a pose dela são extremamente familiares. Ele já viu isso em seu sonho inúmeras vezes. Este é o mesmo diálogo que tem em Resistência Noah. Isso só significa uma coisa agora. Ele é o Senhor dos Demônios. Que conveniente, eles tinham o mesmo nome. Que grande coincidência. A realidade de sua situação afunda, assim que Alexa salta no ar para atacá-lo. Sem fazer nenhum esforço, ele segura a lâmina dela entre os dedos e a joga para longe sem quebrar o personagem. Ele diz a ela para não se sentir tão confiante. Ele ainda é o Senhor dos Demônios e ela é uma cavaleira de 4ª categoria com uma espada de 3ª categoria. Alexa é atendida por seus aliados, e Menas deseja que ela fique quieta. Toda essa situação é uma grande complicação para ele. Ele realmente preferiria tirar um tempo para descobrir exatamente o que está acontecendo agora. Tudo o que ele tem é a informação de seu sonho. Ele olha para Alexa e percebe que ela ainda está no nível 5, apenas o suficiente para conseguir seus sonhos. Por outro lado, ele é o chefe final deste jogo, aclamado como o chefe mais forte da história dos RPG, o Senhor dos Demônios de nível 100, Menas. É impossível para Alexa derrotá-lo como ela está agora. Esta batalha é uma cena já vista. Alexa está destinada a perder junto com seu exército. Ela será a única sobrevivente. Menas só quer terminar com isso, e ele decide se defender o melhor que pode. Ele conjura dezenas de cavaleiros dourados que surgem de suas sombras. Eles se reúnem em um exército temível diante de seus olhos, e Menas diz aos revolucionários que não tem esperança de vencer. Alexa e seu exército ficam sem palavras. Apesar disso, Alexa permanece desafiadora e reúne suas tropas para uma última resistência. Os magos à sua disposição lançam ataques mágicos lamentavelmente fracos em seu exército, mal os fazendo cócegas. Menas observa tudo isso e não pode deixar de se sentir meio deprimido com tudo isso. Alexa e seus aliados estão tentando desesperadamente proteger seu país. O Império Noah, atualmente sob o controle de Menas, estava cercado por inimigos por todos os lados, e um conflito interno desestabilizava ainda mais o país. No entanto, Menas tomou o controle à força usando sua habilidade de criação de monstros e unificou o Império sob sua bandeira. O país de Alexa foi um dos países anteriores que ele subjugou. Menas fez o que precisava ser feito para proteger o Império, mas ao mesmo tempo se isolou de seus aliados. Seus inimigos se esconderam nas sombras e isso se tornou uma doença até que ocorreu uma catástrofe. Com base em seu sonho, ele lembra que vários ministros internos começaram a se aliar com os revolucionários, e foi seu primeiro-ministro que permitiu que Alex entrasse no palácio naquele jogo. Menas caiu no desespero. Menas está sentindo o mesmo desespero agora, e ele cai de joelhos. Alex o vê cair e ela incentiva os outros a continuarem disparando. No entanto, Menas não sofreu ferimentos reais. Ele apenas tropeçou devido ao dano psicológico. Uma ideia surge na mente de Menas. Alexa, a protagonista, está destinada a derrotá-lo um dia. Ele pode facilmente esmagá-la como uma criança de 5 anos no Mario Kart. Ele pode a matar agora, ele quase a mata, mas então considera que outro herói simplesmente ocupará o lugar dela. Por ele ser o último chefe, ele será constantemente alvo do ódio da humanidade, como a praga ou os anúncios do YouTube. Menas desiste. Se as coisas continuarem assim, ninguém ficará feliz. Nesse caso, a melhor opção para ele seria morrer. Ele cobre a área com uma névoa negra, obscurecendo o campo de batalha. Alex acredita que ele está tentando escapar, e ela corre para o trono dele. Acaba correndo para ele e o esfaqueia no peito. Menas grita de dor e agonia. Após tossir sangue, ele morre. Alexa parece ser a mais surpreendida, mas declara isso como sua vitória. O exército aplaude e celebra a derrota do Rei Demônio. O que eles mataram foi um clone de nível 1 que Menas conjurou, e ele escapou com a ajuda de seu cão-demônio. Seu plano deu certo sem problemas, mas ele está um pouco preocupado com a reação de Alex. Independentemente disso, o Rei Demônio está morto agora.
Ele é apenas Menas e ele espera viver uma vida tranquila. Ele chama seu fiel cão Glacia para segui-lo. Eles não têm mais negócios aqui. Assim, Menas deixa de ser o último chefe sem nenhum pagamento de rescisão. Mais tarde, Menas visita uma loja de roupas para encher seu guarda-roupa. As várias lojistas e visitantes elogiam sua boa aparência. Ele não gosta muito da atenção, pois acredita que é do seu melhor manter um perfil baixo. Ele adiciona uma capa à sua montanha de roupas, e o total chega a 1000 pratas. Menas percebe que realmente não entende a taxa de câmbio de ouro para prata, já que deixou esse negócio para seus ministros. Em vez de perguntar como uma pessoa normal, ele joga um grande saco de ouro na frente do rosto da lojista. A lojista lhe diz que a quantia é muito grande e que um ouro é suficiente para comprar 10 conjuntos de roupas e capas. Menas não sabia disso, mais um aprendizado. Ele dá outra moeda de ouro e pede o máximo de roupas íntimas e roupas que ela pode comprar. Ele entrega sacos de roupas para seus demônios das mãos sombrias que normalmente arrastavam humanos para o submundo, mas agora foram rebaixados a um centro de distribuição. Menas veste sua nova capa e parte para um mundo completamente novo. Ele entra nas movimentadas ruas da cidade de Gopher, dominada por um imenso castelo. Menas admira as festividades, mas tem sentimentos mistos ao ver um pôster dele sendo zombado pelas pessoas de Gopher. Eles seriam ótimos fãs de futebol. Independentemente disso, Menas decide viver a vida ao máximo. Ele avista uma barraca de crepes e pede um ao atendente. Ele dá uma mordida e fica completamente encantado com o sabor. Ele imediatamente pede mais 100 crepes e dá um para Glacia. O atendente da barraca vê o crepe desaparecer no nada, e Menas diz que isso acontece o tempo todo. Ele paga ao atendente um extra pelos crepes, mas ele percebe um barulho vindo de uma multidão próxima. Ele se vira e testemunha um desfile sendo realizado para o exército revolucionário para celebrar a derrota do Rei Demônio. Ele lembra do jogo. O exército supostamente deveria ser morto, com Alexa sendo a única sobrevivente. Devido às suas ações, a história mudou. Ele comenta que o exército parece bastante popular, e o atendente da barraca de crepes concorda. Eles acabaram de matar o Rei Demônio, afinal de contas. Ele nota Alexa sorrindo e acenando para a multidão, mas por baixo daquela fina fachada, ele percebe uma profunda tristeza em seus olhos. Ele se sacode, dizendo que cuidar da heroína não é problema dele. No canto do olho, ele avista um assassino coberto no topo do Big Ben. Não é surpresa que alguém esteja atrás da vida dela, e provavelmente é um plano do rival do Reino Noah. Ele olha ao redor e percebe que Alexa ainda não percebeu. No entanto, seu estômago afunda ao perceber que é o único que notou. Ele coloca seu manto e corre para o desfile de Alexa, causando uma comoção no processo. Quando o assassino dispara seu raio mágico, Menas o bloqueia, embora comente que não lhe causou nenhum dano. Menas acha insultante que um assassino insignificante tente desfazer o resultado de seu trabalho árduo, quase deixa escapar seu vilão. Homens e mulheres caem inconscientes, enquanto todos os outros fogem. Independentemente disso, Menas se recusa a ter sua vida despreocupada tirada dele. Ele envia Glacia para caçar o assassino, que voa em direção à torre do relógio. É seguro dizer que Glacia devorou o assassino. Alexa se levanta e pergunta quem ele é, e Menas percebe o erro de suas ações. Ao fazer o que fez, ele impediu que Alexa crescesse e reunisse aliados aptos. Se ele a liberasse nesse estado, ela seria assassinada em pouco tempo. Guardas correm para o desfile de Alexa, mas Menas se aproxima dela e deseja boa sorte. Alexa está destinada a ser imperatriz, independentemente de sua experiência ou confiança. Ela é gentil, justa e compassiva, o completo oposto dele. Se ele tentasse governar este país, ele continuaria a entrar em colapso. Por isso não tem escolha a não ser deixá-lo nas mãos dela. Ele pula da carruagem e diz aos guardas ao redor para baixarem a cabeça, e eles instantaneamente se ajoelham. Um momento depois, ele desaparece. Os guardas tentam procurá-lo, mas ele já foi embora, em segurança com seu cão voador Glacia. Alexa deve estar bem agora. Quando ele a tocou, atribuiu a ela um cavaleiro das sombras para protegê-la, o que deve ser suficiente para defendê-la contra qualquer ameaça, exceto entidades de nível mundial. Dessa forma, ele pode deixar a cidade sem arrependimento. Desta vez, ele está realmente livre. Ele voa pelos céus nas costas de Glacia e aguarda ansiosamente sua grande aventura. A história de Alexa termina, e a história de Menas começa. O que o aguarda? Menas e Glacia pousam em uma clareira na floresta para iniciar sua nova aventura. Eles aterrissaram na ponta norte do Império Noah, na floresta canibal mágica. Não poderia ter ido para uma floresta inicial? Menas olha para trás em sua vida, que foi preenchida com tarefas administrativas entediantes, liderança de exércitos e vigilância de assassinos. Ele sempre ansiou por uma vida agrícola tranquila, e ele a terá,
custe o que custar. Ele escolheu a floresta canibal mágica porque está longe da civilização, então ele conseguirá ficar longe de olhos curiosos. Ele usa sua magia negra de nível 9, gravidade, para achatar a terra à força. As flores brancas que pontilham a clareira são irreparavelmente destruídas. Em seguida, ele traz um livro de criação demoníaca. Este livro contém todas as criaturas que Menas criou ou derrotou, o que é exatamente o que ele precisa. Com um estalo de dedos, ele convoca uma casa imitadora, que normalmente devora as pessoas que entram. No entanto, a casa parece um pouco apertada, e ele não pode viver uma vida tranquila assim. Glacia nem consegue passar pela porta. Ele decide aprimorá-la. Sua habilidade de criação demoníaca tem duas partes. Criação, que é fazer algo a partir do nada, e síntese, a fusão de dois demônios. Ele usa esse conceito para combinar duas casas imitadoras, transformando-as em uma mansão imitadora, totalmente mobiliada. Para os toques finais, ele convoca um trem de chá e bate em alguns cogumelos para obter seus materiais e criar chá. Isso é tudo. Esta é a vida tranquila que ele sempre quis, todo o tempo do mundo para fazer o que seu coração deseja. Mais rapidamente começa a passar o tempo, Menas percebe que está terrivelmente entediado. Isso não é de jeito nenhum o que ele esperava. Ele percebe que, por ser um viciado em trabalho desde criança, nunca desenvolveu hobbies ou encontrou tempo para fazer qualquer outra coisa. Ele pensa em visitar seus ex-subordinados ou destruir a raça humana novamente, mas isso derrota o propósito de fingir sua morte para começar. Ele resume sua situação em poucas palavras. Isso não é legal. Ele pensou que uma vida tranquila era mais do que isso, mas agora tudo o que está fazendo é falar consigo mesmo como um idiota. Ele se levanta e resolve encontrar algo para fazer. No primeiro dia de sua vida tranquila, Menas desiste de viver uma vida tranquila. Ele parte para a cidade de Ars, onde visita a guilda dos aventureiros e se inscreve como mate. Este é seu grande plano de backup para matar o tempo, mas a recepcionista Ana tem um problema com os documentos que ele enviou. Ela pergunta se a classe dele como usuário de demônios é verdadeira, e ele prova mostrando seu demônio, Glacia, tremendo diante de seu poderoso casaco peludo e olhos miúdos. Ana acaricia Glacia até seu coração se contentar, mas esse não é o verdadeiro problema aqui. Ela o avisa que ser um usuário de demônios é geralmente mal visto, pois os demônios convocados tendem a ser um problema e a maioria deles é de baixo nível. Matt diz que tem certeza de que deve haver usuários de demônios fortes como Menas, mas Ana diz que Menas era uma exceção. Na verdade, a grande razão pela qual os usuários de demônios são mal vistos é porque é azar ser como Menas. Ela aceita sua classe como usuário de demônios por enquanto, mas sugere que ele a mude no futuro. Por enquanto, ele começa como um aprendiz de classe G, o que ainda traz várias restrições. Ela sugere que ele primeiro se junte a um grupo, especificamente o trio tutorial das irmãs, que ficará mais do que feliz em mostrar-lhe as cordas. Eu preferiria que eles me mostrassem outra coisa, diz Matt, pois prefere encontrar alguém mais interessante. Se ele vai se aventurar, deve ser com alguém que possa animar sua vida. Ele olha ao redor da sala, mas a maioria dos aventureiros parecem NPC fabricados em série. Talvez seja porque eles são. Matt ouve murmúrios sobre alguém entrando na floresta canibal sozinho e reconhece a mulher pegando algo no quadro de pedidos. Suas orelhas de elfo, peito adequadamente grande e penteado são inconfundíveis. Matt afirma que ela é Miko. Miko é uma das principais heroínas do jogo e, embora suas falas sejam diferentes, sua atitude e equipamento são inconfundíveis. A habilidade única de Miko é a troca de trajes, que permite que ela se adapte rapidamente. Ela é falada como uma das 3 personagens mais fortes do jogo. Matt decide, sem o consentimento dela, embarcar em uma aventura com ela. Miko puxa o braço dele protestando, e Matt a chama de fofa, o que aparentemente é o suficiente para conquistá-la. Ela pede a ele que não chame as pessoas de fofas de forma tão leviana. Ana tenta explicar que Miko é uma aventureira veterana e que ele não deve desrespeitá-la. Matt leva algum tempo para pensar, mas Miko diz a ele que ela precisa ficar mais forte e não tem tempo para novatos como ele. Ele coloca a mão na boca dela para fazê-la parar de falar e pular o diálogo. Ele pergunta a Ana por que ela chama Micole, já que o nome dela não é esse. Ela diz que ele está completamente enganado, já que o nome de registro de guilda de Miko é definitivamente Micole. Matt quase revela seu nome real, mas Miko com aspas fecha sua boca para mantê-lo em silêncio. Ela concorda em formar uma equipe com ele por um dia como um aprendiz de aventura. Ela forma uma equipe com Miko mais tarde. Miko leva Matt pela floresta canibal.
mas esclarece que está apenas aceitando como aprendiz devido à sua persistência. Quando eles chegam a uma parte suficientemente profunda da floresta, Nico enfia seu equipamento no rosto dele e pergunta quem ele é e como ele sabe o nome dela. Ela pensa que ele é um espião de seu reino natal, que veio buscá-la. Glacia rosna para ela, mostrando quão zangado ela está. Nico pede a ele para contar tudo o que ele sabe sobre ela, mas ele responde que ela vai se arrepender. Seu nome verdadeiro é Micolis Pinkheart, a única princesa do reino Pinkheart, que fugiu após uma discussão com sua mãe sobre o Rei Dragão. Ela tem 16 anos e possui o atributo de luz e a habilidade de trocar de traje. Sua altura é de 1,52 metros, ela pesa 41 kg e suas medidas são 77, 53 e 75. Ele continua a falar sobre tudo sobre ela, e ela quer saber por que ele sabe tanto. Ele responde simplesmente que está no guia oficial. Ela fica chocada que informações tão pessoais tenham sido divulgadas ao público, mas mesmo que ele saiba seus segredos mais profundos, ela afirma que não pretende voltar para o reino tão cedo. Matt diz a ela que nem estava planejando isso. Ela fica desconfortável e pergunta o que ele quer. Ele responde que não quer nada, apenas quer ser um aventureiro e passar seu tempo com um hobby. Ele só quer fazer algum treinamento como aprendiz com ela por enquanto. Ela pensa sobre isso e relutantemente aceita, imaginando que descobrirá sua verdadeira identidade mais cedo ou mais tarde. No entanto, mesmo que ela não esteja totalmente a bordo da ideia, ela se certificará de fazer as coisas direito. Matt está feliz em ouvir isso. Ele percebe que há uma falta distinta de monstros, mas ela diz que hoje eles não vão lutar, apenas coletar ervas medicinais. Ela o alerta que mesmo que fosse uma missão de matar, geralmente é aconselhável evitar lutas desnecessárias. Mas Matt acha que as lutas desnecessárias são a melhor parte de um RPG. Ela lhe diz para evitar as batalhas com monstros o máximo que puder, especialmente Glacia, que, em sua opinião, só causaria problemas. Matt se ofende com isso e mostra o que Glacia pode fazer. Ela dominou o truque para mostrar a pata. Nico pede a ele para parar de brincar e diz que estão se aproximando do local de crescimento de suas ervas-alvo, a grama mole, que só cresce nas áreas ensolaradas da floresta mágica com flores brancas e muito sol. Nico os guia por arbustos densos, mas fica chocada com o que vê e fecha a boca de Matt. Uma gota de suor escorre de sua bochecha. Matt vê uma visão muito familiar e exclama: "De onde diabos surgiu esta mansão?" Matt diz que nunca viu essa mansão antes em sua vida. Ele não esperava que sua mansão fosse encontrada tão cedo e percebe seu erro ao escolher um terreno tão próximo da cidade, mesmo que fosse separado por monstros. Nico começa a sufocar com a espessa miasma no ar, mas Matt nem percebe. Nico nota que essa intensa concentração de mana significa que um demônio poderoso deve ter se estabelecido na floresta. Matt percebe que, enquanto relaxava, deve ter liberado sua mana sem pensar. Ela conclui que apenas os 7 senhores demônios sob Menace são capazes de liberar tanta mana. Matt tenta levá-la na direção oposta, mas Miko está certa. Ela alega que todos os senhores demônios têm o poder de destruir um país inteiro sozinhos e que todos eles têm ranks B. Matt está confuso, pois acreditava que os 7 senhores demônios eram todos rank SS. Miko nunca ouviu falar disso antes e acha que parece inventado. No entanto, se um senhor demônio está presente, Arch está em perigo. Miko raciocina que, com a derrota do Sr. Menace, um de seus subordinados deve estar planejando vingança contra o país, o que poderia significar perigo para a humanidade como um todo. Matt não pode acreditar no que está ouvindo e se pergunta se é tarde demais para admitir que a mansão é dele. Nico cancela o treinamento e diz a ele para segui-la de perto. De repente, um trem os ataca por trás. Nico se pergunta o que ele está fazendo tão longe de seu habitat natural, mas Matt não pode deixar de pensar que só queria beber chá. O trem quase a esmaga, mas Matt a salva. Ele percebe que o trem enlouqueceu, provavelmente devido aos cogumelos açucarados que ele fez. Os cogumelos têm esporos com efeitos psicodélicos que podem causar vários efeitos. Resumindo, em 4 palavras, eles te deixam chapado. Com as diversas formas de vida vegetal que ele criou fora de controle, Matt não tem escolha a não ser matar o trem. Nico acha que ele é insano por querer lutar contra um trem sozinho, mas para ele, um monstro de rank C como um trem é pateticamente fraco. Nico não entende por quê. Para ela, apenas humanos de nível 20 são capazes de enfrentar trens, e há apenas um punhado deles no mundo. Matt percebe agora por que a maioria dos aventureiros veteranos opta por caçar demônios inferiores no jogo original. Menace costumava enviar demônios ao mundo, mas porque se aposentou cedo, a humanidade nunca teve a chance de aumentar rapidamente seus níveis. Ele percebe que a maioria das pessoas que encontrou tinha níveis entre 5 e 10.
Miko segura seu equipamento e diz a Matt para escapar o máximo que puder enquanto ela os mantém ocupados o máximo possível. Matt tenta dizer a ela que não há necessidade disso, mas Miko já tomou sua decisão. Ela não planeja morrer, e promete encontrar uma maneira de escapar. No entanto, Matt pode dizer pelo tremor em suas mãos que ela não espera sobreviver. Miko lança uma parede de relâmpagos para ganhar tempo, mas para seu horror, o trem facilmente passa por ela. Felizmente, Matt vem em sua ajuda e para o trem com as próprias mãos. Miko está chocada. Matt acha que a disposição de Miko em morrer é imprudente, mas seu espírito está no lugar certo. Ela pergunta por que ele não fugiu, e ele responde que não há opção de fuga em seu menu. Matt se aproxima de sua criação para lembrá-lo quem é seu mestre. Como ousa esse trem morder a mão que o alimenta? O trem balança seus braços de galhos em Matt, mas ele usa seu olhar congelado para detê-lo no tempo por 60 segundos. Essa habilidade lhe foi concedida pelos demônios serpentes do relógio e é uma das muitas habilidades únicas que ele possui. À sua disposição, graças à sua habilidade de criação demoníaca, ele pode usar seu corpo com o de outros monstros. Um selo normalmente o mantém em sua forma humana, mas ele pode desfazê-lo facilmente para usar as habilidades dos demônios dentro de seu corpo.